Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a questão da disputa pelos data centers. Tá? Data centers, para quem não sabe, é um grande prédio em que se coloca um monte de servidores de informática. Ao invés de você ter um computador na sua casa, você quer ter um servidor, quer ter um site na internet, você contrata um data center, o seu computador vai ficar lá nessa empresa, você só conecta tudo à distância, né? Gerencia esse computador à distância e ele fica lá nesse data center, né? E esses data centers têm uma série de vantagens. Ele tem a questão da segurança que tem ali, o seu computador fica mais protegido, evita ter problema, tem proteção contra incêndio, contra falta de luz, tem um monte de vantagem de você usar o data center ao invés de ter um servidor na sua empresa ou na sua casa, como você prefira fazer, né? A questão toda é a seguinte, é muito curioso o que está acontecendo hoje no mundo. Você vê os grandes líderes do mundo, Lula, o Trump, o pessoal da Europa, todo mundo falando, não, que temos que gastar menos energia, temos que fazer um mundo mais verde, economizar energia, não podemos emitir carbono e coisa e tal. Um discurso da boca para fora muito forte contra o gasto de energia. Por outro lado, o que você vê por baixo disso é uma disputa pelos data centers, né? Porque data center gasta energia pra caramba. Olha só, não me entenda mal, é mais eficiente do que se cada empresa quisesse ter o seu servidor dentro da sua própria empresa. Se você quisesse ter o servidor na sua casa, né? Eu tenho alguns servidores em data centers, né? Se você entrar no site meu lá, o visãolibertaria.com, ele fica guardado num servidor, se não me engano, é lá no Texas, em Houston, no Texas, que fica o data center que guarda o meu servidor lá. Eu negocio ele todo daqui, eu gerencio ele todo daqui do Brasil, não tem problema nenhum, né? Enfim, é muito curioso isso, enquanto os países falam que tem que economizar energia, não sei o que lá, eles estão todos preocupados em criar mais data centers, né? E nessa briga está inclusa a briga do Brasil com os Estados Unidos. Nesse artigo aqui do Bastidor, em que fala sobre a questão da lei Magnitsky, coisa e tal, do inquérito do STF sobre o Eduardo Bolsonaro, eu mencionei aqui alguns detalhes aqui, ó, que tem vários pontos em que o governo Trump está brigando com o governo Lula já, 4 pontos pelo menos. Um deles o New York Times fez a investigação que mostra que o Brasil foi usado pela Rússia como berçário de espiões. O outro é a questão do financiamento na Tríplice Fronteira, em que existem células do Hezbollah que financiam o terrorismo do Hamas. E tem outras aqui também, coisa e tal, mas o curioso dessa história, além lógico, da questão da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e hoje é uma coisa curiosa aqui, ó, interesse dos Estados Unidos no excedente de energia produzido na usina de Itaipu para alimentar data centers de empresas de inteligência artificial. Então, olha só, esse negócio de data center é mais um ponto de briga entre o Trump e o Brasil. Vamos entender o que é isso aí exatamente? O que quer dizer essa coisa toda? Essa notícia foi sugerida por Cagada Coletiva no Banco Master, peguei a Dilma na 4x4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a gente sabe que o Trump está de fato com algumas brigas com o governo Lula. É esperado isso. O Trump tem uma ligação com o Bolsonaro, o Lula é de esquerda, de extrema esquerda, não tem ligação com ninguém positivo, só com ditaduras, então no final das contas tem uma certa briga aí, e esses 4 elementos estão envolvidos aqui. Desses 4 elementos, 3 eu já falei para vocês em vídeo. A questão da lei Magnitsky, que os Estados Unidos estão ameaçando o Alexandre de Moraes, a questão da rede de espiões, que o Brasil foi usado como berçário de espiões pela Rússia, o que eu já falo sobre isso, há tempo que eu falo sobre isso, que o Brasil é capacho da Rússia para criar espião. A questão da Tríplice Fronteira, que eu também falei já sobre isso em outros vídeos, né? A Tríplice Fronteira, tem 2 Tríplices Fronteiras no Brasil. Tem uma, a mais conhecida, que é ali em Foz do Iguaçu, que é Brasil, Paraguai e Argentina. E ali tem uma grande comunidade árabe ali, que o pessoal tem feito ações para né, financiar terrorismo, principalmente o Hezbollah. Tem células do Hezbollah aqui no Brasil e isso é um problema. Mas tem uma outra tríplice fronteira também, lá no Acre, que é Peru, Bolívia e Brasil, que também é bem sensível nesse mesmo aspecto aí de corrupção e coisa e tal, atividades ilícitas, tráfico de drogas, e também está sendo usada para financiar terroristas lá no coisa.
Mas aí faltou esse quarto elemento, que é a questão dos data centers, né? E o curioso é que, se você reparar, isso realmente tem sido um ponto de destaque, muita gente falando isso, até o Haddad estava falando isso aqui, ó. Entenda o plano de 2 trilhões do Haddad para atrair data centers para o Brasil. Não, porque ele está prometendo isenção fiscal, segurança jurídica, energia limpa, não sei o que lá, para trazer data centers para o Brasil. Que história é essa? Por que data center importa no final das contas, né? E bom, eu vou explicar para vocês. Como eu falei, data center é nada mais nada menos que um grande prédio em que você bota um monte de computador, um monte de servidor lá, mas não fica ninguém, não tem pessoas ali, então você tem só o servidor. Esses servidores são gerenciados à distância, você tem uma conexão muito boa com a internet. Tem outras coisas também, eles colocam firewall para proteger contra ataques, tem um monte de sistemas para proteção ali dos computadores, mas basicamente é isso. E qual que é a questão desses data centers, né? Todo mundo já percebeu, toda pessoa que tem mais do que 2 neurônios funcionando na cabeça já percebeu que a inteligência artificial é o futuro do mundo. É o futuro. Não interessa, mas é ruim para isso, mas é bom para isso, mas é ruim para isso. Não interessa se é bom ou se é ruim, amigo, é o futuro, a gente está indo para lá, não adianta você querer mudar isso. Mas eu fazia os meus desenhozinhos aqui, eu ganhava dinheiro fazendo desenho, e agora ninguém mais quer me contratar, porque vai lá no chat GPT e fala, faça um desenho de não sei o que lá, e o chat GPT faz um desenho melhor que o meu. Eu lamento muito para você, meu amigo, mas de novo, estamos caminhando nesse sentido, esquece, já era, passou, né? Temos que olhar para frente, não adianta, é triste, concordo. Tecnologia é assim mesmo. Quando os teares mecânicos foram inventados na Revolução Industrial lá atrás, o pessoal que era tear manual, tinha gente que era boa pra caramba, que fazia o tecido rapidinho, conseguia fazer uma camisa em, sei lá, 30 dias. Pô, caramba, o cara é fantástico. Consegue fazer, aí chega um tear mecânico, fazia a camisa em 2 horas. O cara perdeu o emprego, não tem, é a mesma coisa com o caso do desenho. Lamento muito para quem está sendo afetado por isso, mas é o caminho. E eu falo isso, você pode achar assim, Peter, você está falando que você não está sendo afetado. Não, meu amigo, mais dia menos dia o meu emprego vai também, cara. Você acha que não vai ter canal com inteligência artificial no YouTube aqui, fazendo as coisas igual eu faço aqui? É lógico que vai ter. Eu tô nessa também, tô fudido também nessa, mas é normal. É o que eu falo, todo emprego é temporário. Você fica um tempo fazendo aquilo, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. É parte da vida, né? Mas enfim, todo mundo sabe que inteligência artificial é a próxima grande coisa, é a próxima revolução industrial que vai ter no mundo. E o pessoal precisa de energia elétrica, precisa de muita energia. E aí o pessoal está desesperado, que o consumo de eletricidade por data centers deve dobrar até 2030. Isso daqui, mentira, é muito mais do que dobrar, é muito mais do que dobrar. O pessoal está prevendo que vai gastar muito mais energia. Chega a ser patético ficar essas COP30 da vida. Vamos reduzir a energia, vamos gastar menos. Lorota, estão mentindo para você. Só otário acredita naquele pessoal de COP25, COP26, COP27, COP28, COP29, COP30. Só otário acredita nisso. Eles não estão nem aí para esse troço. O objetivo da COP é só matar pobre. Em termos de energia, eles querem gastar mais, porque eles sabem que quem estiver na frente da inteligência artificial vai dominar o mundo. Agora, eu já expliquei para vocês, né? Aqui no Brasil o pessoal tem essa concepção errada. Embora o governo Lula esteja correto em investir em ter data centers no Brasil, isso está correto, eles não estão errados, não. O problema é que, ao mesmo tempo, esse pessoal retardado mental como o Haddad acha que lei resolve alguma coisa. Que lei ajuda a ter isso. Não que temos uma legislação de data center. Porra nenhuma, para com isso. Lei só atrapalha, não ajuda em nada, né? Para você ter uma ideia, parece que o governo Lula conseguiu trazer um data center do TikTok para o Ceará, mas já tem um monte de gente reclamando que, mas vão usar água, porque o data center usa água para refrigeração. Ô, seu idiota, água para refrigeração é circuito fechado, a água fica circulando ali dentro. Você não precisa, estou reclamando porque no meio do deserto, lá do Cariri, lá do Ceará, que não é deserto, mas é uma região muito seca, né? Tem muito pouca água ali. Mas a água do data center ela fica circulando, ela não é circuito aberto, não gasta água. Ou até gasta alguma coisa, porque alguma coisa evapora e coisa e tal, mas é muito pouquinha coisa. O grosso da água que eles usam é circulando. Esse pessoal fica com umas coisas aqui. Mas já estão chateados porque vai ser o data center do TikTok. É lógico, da China, né? Lá no Cariri, no Ceará, coisa e tal que eles estão fazendo ali, o data center do TikTok no Ceará. Olha que coisa, né? Mas isso aqui é bom, tá? Não tô reclamando disso aqui não, isso aqui é positivo. Esse pessoal que tá chorando pela questão de que vai ter estiagem seca, não sei o que lá, tadinho do pessoal que mais preocupa, o data center vai pegar a água das pessoas.
Não, data center é circuito fechado, a água fica ali circulando, não gasta tanta água assim no final das contas, né? Enfim, é uma besteira isso aqui, mas de novo, isso mostra como é que o governo brasileiro está tentando trazer data center para o Brasil, né? Aqui, ó. Estados Unidos e Canadá apostam em reatores, em pequenos reatores nucleares para alimentar data centers, né? Como eu falei para vocês, data center gasta muita energia elétrica. Esse é o problema. Água não gasta não, mas energia elétrica gasta pra caramba. E aí, para você atender essa energia elétrica, como é que você faz? Esse data center aqui, eles estão pensando em usar energia eólica, né? Mas energia eólica tem uns problemas, né? Assim, ela não é propriamente sustentável. Tem quem diga que ela gasta mais energia do que gera, porque para você fazer aquelas hélices enormes é caro pra caramba, que ele não dura tanto tempo assim, mas enfim. O que eu acho, e eu já sempre falei isso aqui, a solução para energia elétrica, para falta de energia elétrica, é nuclear. Eu não entendo como é que o pessoal não olha para energia nuclear. E aí, os Estados Unidos e o Canadá estão apostando exatamente em energia nuclear para popular data centers. Vai ser a grande briga dos próximos 10 anos, é você ter mais data centers no país, porque precisa de data center para ter inteligência artificial, e quem tiver inteligência artificial é quem vai dominar o mundo no futuro, né? Então, os pequenos reatores nucleares é o futuro disso, por quê? Porque o pequeno reator nuclear você pode fazer ele de uma forma que, se der merda, ele se destrói sozinho, mas ele não causa contaminação. Diferente de uma grande usina nuclear como Chernobyl, como Angra 2, Angra 3, Angra 1, não sei o que lá, que se der uma merda, dá uma merda enorme, né? Vaza energia nuclear, vaza radioatividade para tudo quanto é lado, o pequeno reator ele consegue falhar e ficar contido naquilo ali. Ele é feito dentro de um invólucro que, se ele falhar, ele quebra, você perde o reator, mas você não tem vazamento. Então, menos mal, né? Veja, mesmo reatores como Angra 2, Angra 3, não sei o que lá, que eles estão construindo lá, ainda são melhores do que os outros mecanismos de geração de energia elétrica. São muito mais eficientes, são muito mais confiáveis, funcionam muito melhor. Tem risco? Risco tem tudo, meu amigo. Mas o risco deles é muito baixo mesmo nesses reatores, né? Chernobyl era uma usina nuclear da era soviética, atrasada pra caramba, cheia de furos de projeto, né? Esse tipo de coisa não aconteceria com as usinas mais modernas, né? Então, olha só, Estados Unidos e Canadá estão apostando em pequenos reatores nucleares. Lula reitera interesse em acordo com a Rússia sobre usinas nucleares, justamente sobre pequenos reatores nucleares. O Lula é um idiota completo, acha que o Putin está em condição de ajudar o Brasil a fazer pequeno reator nuclear. Meu amigo, o Lula, a Rússia está perdendo uma guerra e está destruída completamente a economia da Rússia. O Putin não consegue ajudar mais ninguém nesse momento. Você está fudido com essa proposta de pedir ajuda para o Putin, né? Mas no final das contas, a ideia dele não é ruim. Fazer a mesma coisa aqui no Brasil, trazer pequenos reatores nucleares para o Brasil para abastecer data centers e coisa e tal. Não fala para o pessoal da Marinha, não fala para os ambientalistas tudo tapado, sabe aquelas coisas, cara, idiotizado mesmo, de achar que, ai não, tá gastando energia, não pode, vai prejudicar o meio ambiente, não sei o que lá. Nisso aqui eles estão certos, só que estão atrasados, e estão pegando ajuda com a pessoa errada. O Putin é a pessoa errada para pedir ajuda nisso daqui, né? Então, isso daqui é um problema. Ao contrário do que o pessoal vai tentar te vender na COP30, na COP31, na COP32, estamos todos querendo reduzir a energia elétrica. Não, eles querem gastar mais, eles querem investir em muita energia elétrica. E aí que vem a briga do Brasil com os Estados Unidos. Mais uma briga do Brasil com os Estados Unidos nessa história. Até aqui eu estava falando para você a importância de ter data center e de ter gasto, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos estão querendo comprar energia de Itaipu e podem atrapalhar o acordo com o Brasil. Vocês sabem que recentemente o Brasil fez um acordo com o Paraguai para comprar energia de Itaipu. Itaipu é uma usina binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Ela foi construída em tese pelos dois países, mas na prática foi o Brasil só que construiu aquele troço, vocês sabem, né? E aí o que aconteceu? Durante muito tempo, a energia toda do Paraguai, que metade da energia do Itaipu viria para o Brasil, metade para o Paraguai. Só que o Paraguai é muito menor que o Brasil. O Paraguai é menor que o estado de Paraná. O estado do Paraná, que é do lado do Paraguai, é maior do que o Paraguai em termos econômicos, em termos de gasto de energia. Então o que acontece? O Brasil comprava a energia do Paraguai. O Paraguai não precisava dessa energia. Aliás, o Paraguai pagou pela parte dele da usina dessa forma, vendendo energia para o Brasil até bem pouco tempo atrás. Agora, em tese, já está paga a parte do Paraguai.
Então o Paraguai tem direito, o Brasil, se quer comprar essa energia do Paraguai, tem que comprar a energia deles, né? E teve justamente esse acordo todo com o Paraguai e o Brasil, em que envolveu aquela espionagem, aquela arapongagem da ABIN, em que o governo Lula, né, para tentar atingir o Bolsonaro, resolveu investigar a ABIN, revelou a arapongagem da ABIN no Paraguai. Olha só, a arapongagem do ABIN, assim, é antiético? É antiético, mas os países todos fazem isso. A ABIN fez o certinho, exatamente, para favorecer o Brasil, para conseguir uma negociação boa com o Brasil. Só que aí o idiota retardado mental do Alexandre de Moraes, o idiota retardado mental do Andrei Rodrigues, o cara da PF, que é o cachorrinho do Alexandre de Moraes, agora nem lembro o nome dele. Mas enfim, o retardado do chefe da PF e o retardado do Lula resolveram começar a expor um monte de coisa da ABIN na expectativa de que atingir Bolsonaro, que, Bolsonaro, ABIN paralela, não sei o que lá. Acabaram expondo essa investigação da ABIN contra o Paraguai. O Paraguai ficou puto, porque, porra, estavam fazendo hackeagem lá nos servidores do Paraguai para saber o preço correto e coisa e tal, para negociar o máximo possível para o Brasil comprar a energia do Paraguai. O que os Estados Unidos fez? É isso. Então vocês estão brigando de arapongagem entre vocês dois aí, criancinhas, né? Aí botou a CIA e o FBI na história toda, foi lá e tá querendo fechar agora com o Paraguai, os Estados Unidos comprar a energia de Itaipu do Paraguai em condições melhores que o Brasil compraria, né? Ou seja, o Lula, nessa brincadeirinha dele de querer ferrar o Bolsonaro, ele, o Alexandre de Moraes, os idiotas mor da nação, Andrei Rodrigues da PF, Alexandre de Moraes do STF e Lula no Executivo, ferraram com o Brasil com essa brincadeira para tentar atingir Bolsonaro. E agora botaram o Paraguai na mão do Trump. O Trump está querendo criar data centers no Paraguai em cooperação com os Estados Unidos, o que é ótimo para o Paraguai, tá? O Paraguai vai adorar isso daí, pô. Mais dinheiro entrando, empresas americanas investindo no Paraguai, vai ser ótimo para eles lá. E o Brasil vai se ferrar, porque o Brasil precisa comprar energia de Itaipu, porque o Brasil tem déficit de energia no final das contas. Ou seja, essa é a quarta briga que está rolando entre Estados Unidos e Brasil, para quem tem alguma dúvida sobre isso. É essa briga por energia elétrica, pela energia elétrica de Itaipu. O Paraguai tem direito à metade dela, o Paraguai vende para quem quiser. O Brasil estava naquela, não, que eles vão vender para gente, porque a gente é amiguinho e a gente que construiu Itaipu junto e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Porra nenhuma, sacanearam eles, veio essa arapongagem de merda da ABIN, e agora os Estados Unidos está entrando nisso aí e vai ganhar, tá? Eu, se fosse do Paraguai, assinava com os Estados Unidos, manda o Lula pra merda, né? Governo de direita no Paraguai, diga-se de passagem, agora ainda tem a Argentina também, que é de direita também, manda a porcaria do Lula a merda. Daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, quando a gente tiver um presidente de direita, a gente negocia outra coisa. Mas pra lá, tem que mesmo fazer acordo com os Estados Unidos, com certeza.